Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a BGG2, canal feito por board gamers para board gamers. Eu sou o Paladino Manche e esse vídeo aqui é um vídeo de review no nosso quadro Review Lupino aqui, e eu vou mostrar para vocês aí o que eu achei, trazendo detalhes aí do jogo Noria. Aqui no canal já tem vídeo de regras, já tem o vídeo do gameplay, e aqui eu tô trazendo para vocês esse review Lupino. E esse review aqui vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou querer responder aí uma pergunta. Será que o Noria realmente é um jogo ruim? Ou ele foi muito subestimado? Porque o Noria é um jogo que ou você vai amar, ou você vai odiar. E aí eu quero trazer, claro, a minha visão para dar essa resposta aqui para vocês. Mas antes disso, já vou pedir o seu like. Já deixa o seu like aí maroto, já deixa também aí nos comentários o que você acha desse jogo e vem comigo aqui. Bom, Noria ele é um jogo de 1 a 4 jogadores. Sim, ele tem uma variante solo, que na versão brasileira não veio no manual, mas você consegue de graça lá no site da Ludofy, tá bom? Mas vem os componentes, tá? Só não veio o manual explicando as regras. Eu ainda não joguei o modo solo, então vou focar aqui no modo competitivo realmente de 2 a 4 jogadores. Ele é um jogo ali que gira em torno mais ou menos que você vai levar de 90 a 120 minutos para jogar uma partida. Ele tem como principais mecânicas ali uma roda de ações juntamente com gerenciamento de recursos. Como você sabe, aqui nesse review eu sempre vou levantar alguns tópicos, eu vou falando desses tópicos e eu vou começar com os componentes e a arte do jogo. Gente, os componentes e a arte do jogo são sublimes. Nisso eu acho que ninguém fala o contrário com relação ao Noria. Os componentes são muito bem feitos, a arte é lindíssima. Quando você coloca o jogo na mesa, cara, fica muito bonito. Aquele tabuleiro central, com a cidade de Noria ali, né? Naquela montanha voadora, as ilhas, é muito bem feito. Sem contar que a roda de ações é sensacional, muito bem construída, funciona bem bacana. É difícil até você pegar e girar errado, a não ser que você não tenha prestado atenção. Na gravação do Paladino vs Monge eu até dei uma rateada, mas geralmente você consegue rodar tranquilamente, porque ela é montada uma em cima da outra em uma estrutura de plástico muito bem também feita. Eu acho que para a questão de arte e de componentes, o Noria é sensacional, é muito bem feito mesmo. A gramatura dos tiles, os tokens em madeira, é bem bacana mesmo. Agora falar um pouco das mecânicas do jogo aqui. O Noria, ele tem como principal mecânica ali o gerenciamento de recursos. O gerenciamento de recursos. Só que ele trabalha com, eu não sei nem se seria uma mecânica em si, tá? Seria uma implementação ali para você realizar ações, né? Que você teria como se fossem pontos de ação, porque você teria de 1 a 3 pontos de ação a utilizar ali através de discos que você usa ou em uma roda. Então, se você tiver discos que estejam na parte ativa da roda, você consegue realizar de 1 a 3 ações, sendo que não pode fazer no máximo 4 ações por vez. Então não tem alocação de trabalhador. Você tem o disco, colocou, pode realizar aquela ação ali através dessa roda aí de ações. E essa roda de ações é sensacional. Gente, como ela é muito bem implementada, como ela é gostosa de você jogar e como ela é estratégica. Porque como você vai montando no decorrer do jogo ali essa roda de ações, colocando novos discos, tirando discos de lugar, mudando discos de posições entre os anéis, porque são 3 anéis ali que você tem no jogo e você faz uma ação, um disco de ação por anel, né? Você precisa pensar muito bem, planejar quando determinado disco chega, se vale a pena você aguardar um pouco mais para ter mais recursos para depois fazer uma ação de produção ou para ir na cidade para subir nas trilhas, e tudo isso você foca nessa roda de ações. Só que tudo que você está fazendo ali dessas ações, você tem que pensar nesse gerenciamento de recursos que você precisa para produzir bens e também, claro, sem esquecer daquilo que pontua no Noria, que é você subir nas trilhas de projetos ali. E você sobe nas trilhas com recursos e bens. Então você vê que é um círculo ali, né? Você tem que subir para pontuar, mas para subir para pontuar você precisa de recursos. De recursos você vai precisar ali ir nas rodas de ações e conseguir, através das suas navezinhas, pegar recursos, mas você também tem bens, e esses bens podem te dar conhecimento que vai fazer com que você consiga ali influenciar as trilhas políticas para fazer com que a sua trilha pontue mais. Mas para produzir bens, você precisa ir nas ilhas para colocar fábricas ali.
e também precisa dos próprios recursos para produzir bens. E com esses bens você também consegue subir em trilhas. Você viu? E acaba que você sempre vai fazendo isso, né? Essa dicotomia parece que faz com que o jogo fique meio... só tem uma forma de ganhar o jogo. Sim, gente, só tem uma forma de ganhar o jogo. E o próprio manual já diz isso. Esse é um ponto aqui que eu discordo totalmente de quem fala que o jogo é quebrado, que só tem uma forma de ganhar. Só tem um caminho da vitória. Cara, o manual já diz isso pra você. Só tem um caminho da vitória mesmo, que é subir nas trilhas. Antes de explicar as regras, a própria autora já escreve lá, se eu tentar um negócio aqui pra você de Noria, quer ganhar em Noria, você tem que subir nos projetos. É só lá que pontua. A grande questão aqui é que pode parecer, porque você só ganha pontos subindo nas trilhas, vai ser um jogo chato, é um jogo que eu sempre tenho que focar em subir nas trilhas. Sim, você precisa focar em subir nas trilhas para pontuar. Só que as trilhas sobem de formas diferentes, precisam de recursos diferentes. E para isso, você vai precisar de discos diferentes e, consequentemente, montar a sua roda de ações de uma forma que você consiga realizar essas ações. E outro caso, porque como você sempre está rodando ali aquela roda, acaba que você faz uma ou até duas rodadas sensacionais, porque você consegue fazer tudo que quer, mas depois vem discos que não vai te auxiliar muito. Então você precisa também pensar no conhecimento, que é um recurso muito escasso, para que você possa influenciar não somente as trilhas políticas, para que você faça com que o político vá lá para o seu projeto e saia de outro, mas também para que você possa influenciar a sua roda na primeira fase. E isso é importantíssimo. Quando você vê que em determinado momento você vai fazer uma ação ruim, você pode pagar um de conhecimento para rodar um anel e assim conseguir fazer uma ação que vai ser melhor para você, esse pode ser um diferencial para você ganhar, porque posteriormente você consegue subir em mais trilhas. Esse é o grande ponto aqui. Eu estou trazendo isso aqui na parte das mecânicas e já trazendo também um pouco da dinâmica do jogo, porque esse é um fator que eu vejo muita gente reclamando no Noria, de que só tem um caminho de vitória. Sim, só tem um caminho de vitória, gente. O próprio manual já diz. Ele é bem claro em falar que você precisa subir as trilhas. Mas não existe só uma forma de você subir nas trilhas. Inclusive, você precisa pensar aonde você vai em cada trilha e qual trilha vale mais a pena você investir. Porque como são 4 trilhas ali, e toda vez que você está subindo ali para pontuar mais em uma, você tira de outra, aí você precisa avaliar bem aonde os outros jogadores estão. Porque nem todo mundo vai estar na mesma trilha. E às vezes vale mais a pena você, mesmo estando numa trilha, você sacanear aquela trilha, ou seja, tirar de lá, porque está todo mundo ali às vezes muito alto, e você focar em uma outra em que você não está. E isso tudo vai depender de como você montou a sua roda, você vai conseguir produzir bens ou não, porque as trilhas de bens dão mais pontos de vitória, mas são mais difíceis. Então você vê que nós temos 4 trilhas, que você pode subir em 1, em 2, em 3, nas 4, em que você precisa pontuar muito bem. Sem contar as outras 2, que muita gente acaba esquecendo, mas que elas são importantíssimas e que vale a pena você enxergar, que é você pontuar aonde você está mais no alto daquelas trilhas e onde você está mais embaixo. Às vezes aquilo ali pode ser diferencial também de você ganhar ou não. Uma vez que se você consegue fazer com que aquela trilha do mais alto pontue muito, você mesmo estando numa trilha em que está pontuando um pouquinho, vamos dar um exemplo, a Obsidiana está pontuando só 2 pontos, mas você está no nível 8. E aí aqui está pontuando no nível mais alto, está te dando às vezes 12 pontos. É 12 vezes 8, gente. Então é muita pontuação. Então ele é um jogo que tem essas mecânicas e com essa dinâmica que eu coloquei aqui de um círculo realmente, em que o seu objetivo é subir nas trilhas. Só que para subir nas trilhas você tem que fazer uma movimentação na sua roda com as ações que você quer fazer para conseguir recursos para produzir bens, sem esquecer do seu conhecimento. Vamos falar agora um pouco aqui do fator sorte que tem no jogo. Gente, o fator sorte eu vou colocar que ele é mínimo se você jogar na variante normal, porque aí você vai abrindo as ilhas, né, no decorrer do jogo. Mas na variante avançada não tem sorte nenhuma, tá? Porque as ilhas já começam ali todas reveladas, já também você já vai saber quais são as naves que vão estar, a quantidade. Então aí vai depender muito do que você quer fazer ou não. A sorte das ilhas não impacta tanto, porque é só no começo que você vai revelando as ilhas. Se todo mundo revelar as ilhas, depois não tem mais sorte nenhuma. E mesmo assim, por mais que você revele uma ilha e, poxa, você queria uma nave de micélio e não vem, ainda assim você pode produzir uma fábrica
ou mesmo pegar uma nave de um outro recurso. Então, a sorte nesse jogo é mínima, mínima mesmo, que não impacta em nenhum momento a estratégia e quem vai ganhar no jogo. Vamos falar agora um pouco do público-alvo. Noria não é um jogo leve. Ele engana por ser bonito, mas ele é um jogo médio para médio pesado. Então, o gerenciamento de recursos dele é muito alto, porque você precisa gerenciar muito bem os recursos que você tem, sem contar um outro recurso muito importante, que é mais escasso ainda, que é o conhecimento. Porque é com conhecimento que você consegue gerar a roda, é com conhecimento que você consegue ir ali e conseguir influenciar os políticos, e você consegue esse conhecimento de duas formas principais: construindo fábricas ou indo no mercado negro. E a ida no mercado negro é muito importante, porque se você consegue ali, através de um bem simples ou bem composto, você já consegue de 2 a 3 conhecimentos. Você pode fazer isso a qualquer momento da sua rodada ali, da fase de ações. E aí você consegue, na fase política, já influenciar. Então ele é um jogo, sim, que pesa muito nesse quesito de gerenciar, sem contar o planejamento da sua roda. Você não pode ficar pegando disso e colocando em qualquer lugar, porque vai acabar que vai chegar um momento, ou algumas rodadas à frente, que você vai simplesmente não conseguir fazer nada. Vai, puxa, eu vou pegar recurso aqui. E às vezes você perde uma rodada inteira e faz com que os outros jogadores saiam na sua frente. Então ele é um jogo propriamente feito para pessoas que gostam desse tipo de estratégia e de mecânica. E se você não gosta de sorte, esse jogo aqui também é sensacional. Como eu já falei aqui, a sorte dele é mínima. Basta jogar então aqui na variante avançada, você vai ter sorte nenhuma, vai estar tudo reveladinho para você jogar. Agora vamos falar do fator curva de aprendizado. E aqui eu vou te falar o seguinte: o jogo tem muitas regras, a explicação acaba tendo uma tendência, a pessoa, poxa, isso aí vai ser meio chato, tá um pouco complicado. Tem isso, e esse é um outro ponto que pode fazer com que as pessoas não gostem tanto do Noria. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, mas quando você começa a jogar, aí você já aprende tranquilamente como o jogo funciona. É incrível como aquela quantidade de regras, que tem sim uma quantidade razoável de regras, quando você põe na mesa, numa terceira rodada daquela partida, você já sabe como é que está funcionando o jogo. Você já sabe como é que você roda, você já sabe quais são as ações, você vai começar a pensar, pô, eu tenho que planejar aqui para subir naquelas trilhas. Então, é muito interessante essa dinâmica que a autora conseguiu colocar no Noria, né? Porque você consegue identificar muito bem como a partida vai funcionar. Mas é um detalhe, isso não significa que você vai conseguir jogar bem o Noria. Não. Eu falaria que aquele jogo que você, beleza, eu sei como joga, mas para aprender a jogar bem, você vai precisar jogar umas 2, eu diria até umas 3 partidas. Que aí você vai pegar na maldade das trilhas e aí sim você vai conseguir identificar quais são as melhores ações a fazer em determinado momento, baseado no que os jogadores estão correndo ali naquela partida. Bom, meus queridos, esses foram alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês. E agora eu queria passar a minha análise desse jogo, tentando responder para vocês aí. Noria é um jogo bom? Ou é um jogo ruim, ou ele foi subestimado? Bom, o que eu vou colocar para vocês aqui é que o Noria, ele realmente divide muitas opiniões. Eu diria até que tem muito mais gente que não gosta do Noria do que pessoas que gostam do Noria. Não somente no Brasil não, tá? Lá fora também. Talvez foi o hype, porque quando ele foi lançado, era de uma designer, ela tentou trabalhar naquilo que ela tem como vida, porque ela acha que ela é geofísica, né? Então ela tentou trazer algo real para aquele mundo fictício, isso é muito legal. As primeiras partidas, né, que foram feitas ali, a galera foi gostando, foi falando, então teve um hype muito, muito grande em cima desse jogo. E talvez isso aí tenha dado um pequeno impacto também, porque quando você espera muito de um jogo, acaba que você pode se decepcionar em alguns pontos. E aqui eu vou falar, o Noria não é perfeito, ele tem sim algumas falhas, mas eu também já vou adiantar que não, ele não é um jogo ruim. Para algumas pessoas ele não vai funcionar, mas para outras ele funciona muito bem. O que eu vou colocar aqui, a primeira questão, é que o Noria, ele é um jogo que ele tem uma única forma de pontuar. Se você não gosta de estilo desse jogo, em que você tem apenas uma forma de pontuar, então você não vai gostar do Noria, independente das mecânicas que ele use. Porque ele é assim, gente. Como eu já falei aqui antes no vídeo, no manual ele já fala, o que pontua em Noria são as trilhas. Nós temos 6 trilhas. E você pode influenciar essas 6 trilhas. E elas sobem de formas diferentes. Mas você só pontua por ali. Então não adianta você ter várias naves, várias fábricas, muito conhecimento. Se você não for subir naquelas trilhas, um abraço, você não vai ganhar o jogo.
E o Noria, ele tem essa questão, às vezes, de você tá fazendo ali numa rodada combos sensacionais, você consegue pegar vários recursos, produz muitos bens, pega muitos conhecimentos e esquece de subir na trilha. Aí é um abraço. Então eles têm esse detalhe, que, a minha opinião, tá? É o meu gosto, eu não vejo problema nenhum, porque eu não enxergo apenas uma forma de vitória ali. Não, é uma forma de pontuar. A forma de vitória vai depender exclusivamente do jogador, de como ele vai escolher as trilhas que ele vai ter que subir, como ele vai tentar fazer a influência naquilo que ele quer subir, nos projetos que ele quer, atrapalhando os outros jogadores, ao mesmo tempo, tudo isso pensando também na sua roda de ações, porque é ela ali o centro, é a partir dela, dos discos que eu tenho, como eu vou pôr, se eu vou melhorá-los ou não, e os momentos que eu vou conseguir fazer as ações que eu quero, influenciando ou não a roda, é que eu vou conseguir realizar o meu planejamento e conseguir a vitória. E isso aqui é algo que pode passar desapercebido quando as pessoas vão jogando Noria e quando tem uma explicação do jogo Noria, que acaba que você vê aquela explicação toda. Se a pessoa não explica, que só pontua na trilha, isso já é um fator aqui que pode ocasionar que a pessoa tende a não gostar do Noria. Mas se você já explica e fala, gente, vocês têm que focar aqui, é trilha, tá bom? Quer ganhar o jogo? Foca em trilha. Só que para subir na trilha você não pode esquecer dos seus recursos, senão você não sobe. Então, é algo que, apesar de ter, né, gente, não tem como você tirar o resto do jogo. O jogo está funcionando para você pontuar. Como você vai fazer, aí depende do jogador, através das suas rodas de ações. Então esse é um ponto que eu já vi algumas pessoas lá fora, aqui no Brasil eu nunca ouvi, mas em fóruns falando disso, de que acha o jogo muito monótono, que basta com que você pegue determinados recursos e sume determinadas trilhas. Não é bem assim. Você precisa ver também o que os outros jogadores estão fazendo, sem contar que a sua roda de ações é que vai definir se você vai conseguir fazer aquilo ou não. Vai que todo mundo vai na mesma trilha, pega os discos que você queria e você não consegue. E você simplesmente também não consegue pegar conhecimento, não produz bens. Então você vê que o jogo em si depende muito do planejamento do jogador. E eu gosto de jogo assim. Um outro detalhe aqui, e esse sim é um ponto que precisa ser muito bem colocado aqui em Noria, é que ele tem downtime. Porque o jogador ele faz toda a sua rodada e depois vai outro. Então ele vai pegar, vai fazer a fase de influência da roda, vai fazer todas as suas ações, depois vai fazer a parte política, a manutenção e depois vai para o outro jogador. Então dependendo da rodada do jogo, dependendo do estilo do jogador, pode ser que quando você joga e você vai jogar novamente, vai demorar um pouco. E isso é o que a gente chama de downtime. E piora um pouquinho porque ele também é um jogo que tende a ter um pouco de AP. Porque você precisa avaliar bem como você vai montar a sua roda. Então, ele é um jogo que sim, ele perde um pouco nessa questão aí do AP downtime. Quanto maior o AP, maior o downtime, porque você vai fazer e vai ter que esperar que todo mundo faça a sua rodada para você jogar novamente. Se você consegue, tem esse estilo, nesse tipo de jogo, de enquanto os outros jogadores estão jogando, você focar ali e ver mais ou menos o que você vai fazer na sua roda, o que você vai fazer nas 2 ou 3 próximas rodadas, você não vai sentir esse downtime, que você vai estar jogando na vez do outro jogador. Caso contrário, sim, você vai sentir, e esse é um ponto que realmente pesa para que o Noria não seja tão bem avaliado. Então, para vocês verem, eu já coloquei 2 pontos aqui que quem está me assistindo até agora, agradeço muito a você por isso, já deve estar falando, então não vou gostar do Noria. Gente, se esses pontos te incomodam, realmente você não vai gostar do Noria, assim como acho que você não vai gostar de alguns outros jogos que eu acho sensacional. Um exemplo, se você não gosta de AP downtime nenhum, não jogue o Pulsar 2849, que para mim é o melhor jogo de drafting de dados que tem. Ele é lindo e maravilhoso, mas é um AP e um downtime monstruoso. Só que aquele jogo, se você não pensa na vez que o outro jogador está fazendo, você simplesmente não consegue se planejar e realizar aquilo que você quer, porque são poucas ações. Mas trazendo aqui para o Noria, que é o vídeo do Noria, se você não gosta disso, você não vai gostar mesmo do Noria. E aqui que eu vou fazer aquela nota de corte para tentar responder. E aí, o Noria é ruim ou é bom? Bom, na minha opinião, já vou colocar aqui, o Noria para mim é um jogo bom. Só que para você sentir o jogo, você precisa jogar mais de uma partida. Então, se você jogou o jogo, não gostou, dê uma outra chance. A primeira partida, realmente você pode ficar um pouco indeciso no que fazer, e aí você se complica na pontuação. E acaba que você não faz nenhuma coisa e nem outra. E isso é um fator que faz com que você não goste de um jogo. Quando você está jogando, passa às vezes 2 horas e vê que você não conseguiu fazer praticamente nada. Mas ele é um jogo que tem sim uma tendência a
Quando você vai jogando mais, você vai aprendendo as malícias do jogo e aí você vai jogando melhor. Então a primeira coisa é dar uma outra chance ao Noria. Se depois você jogar uma segunda partida ainda assim você não gostou dele, ok. Mas tente jogar pelo menos uma segunda vez, que foi o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu joguei, eu falei, nossa, esse jogo realmente ele não é bem feito. Quando eu joguei a segunda vez, aí já comecei a olhar essas nuances que eu coloquei aqui. Esse sincronismo que tem entre a roda de ações, o gerenciamento de recursos e as trilhas que nós devemos subir. Dada essa chance, como eu fiz, eu falo, ele é um jogo bom. Ele não é a maior maravilha do mundo, mas eu também não falo que ele é um dos piores jogos, ele é um jogo quebrado. Não, ele é um jogo bem feito, que tem um objetivo especificado logo no manual e que os jogadores, ao jogar esse jogo, precisam ter isso em mente. Se você quer um outro tipo de jogo com um outro tipo de objetivo, eu quero vários caminhos para a vitória, várias formas de pontuar, não é o Noria. Tendo isso em mente, eu coloco sim, ele é um jogo bom e que pode te agradar. Principalmente se você gosta desse gerenciamento de recursos ferrenho, porque para você produzir bem, subir em trilha, você precisa realizar muito bem esse gerenciamento, conseguir recursos para produzir bens. Isso é muito, muito legal. Mas não é um jogo para todos. Então, para minha visão aqui, para mim, eu vou colocar para vocês que o Noria, ele é, eu vou colocar assim, subestimado. E o pessoal maltrata ele um pouquinho. Que acabou que quando veio para o Brasil, como já tinha saído lá fora, com muito review negativo, muita gente, às vezes, já trouxe um pezinho atrás. E ao jogar uma primeira partida de Noria e sentir tudo isso que eu falei, o downtime, AP, essa questão de, poxa, não estou conseguindo subir nas trilhas, acaba que achou um jogo ruim ou mesmo até um jogo quebrado. Eu falo para você, dê uma segunda chance. O Noria não é um jogo quebrado, ele é muito bem fechadinho, tudo funciona muito bem no jogo. Se der essa segunda chance, olha, eu posso até falar que você pode começar a gostar desse jogo, tendo aí na sua mão um jogo bastante competitivo, quando todos sabem jogar ali, deixando cada partida mais ferrenha e realmente, ao ganhar, você se sentir assim como um campeão. Então acho que o Noria, ele é bastante subestimado no Brasil. Talvez até algumas pessoas falam que não gostam do Noria por jogar apenas uma vez, ou às vezes nem jogar, só se valer por alguns reviews. Eu falo, jogue o Noria. Jogue, que aí você vai sentir, e talvez até sentir um pouco que eu falei aqui pra você, essa questão. Mas é claro que gosto, gente, é que nem cotovelo, cada um tem dois. E como sempre coloco pra você aqui, não tem problema se você gosta do Noria, ou se você não gosta do Noria. O importante é o jogo te divertir. Se o jogo te diverte, ele já é um jogo bom. Pra mim, o Noria é um jogo bom, porque ele me diverte. Muito obrigado, pessoal, por terem ficado até aqui. Esse review ficou um pouco diferente, que eu tentei responder essa pergunta aí pra vocês. E espero que a partir desse vídeo aí vocês deem mais uma chance ao Noria, porque quem sabe vocês têm um jogo bom aí na sua coleção. Talvez não vai entrar no seu top 10, top 20, mas vai ser um jogo que você pode apresentar e se divertir ao colocar na mesa. Muito obrigado, um beijo paladino, monge, até a próxima. Fui!